Vamos essa história então, Sardinha. Que é isso que você quase morreu 5 vezes ou morreu 5 vezes? Puta merda, nós vamos sair do choro, do riso pro choro. É, velho. cara, aqui é tem tudo. 5 minutos pra me chorar, velho. É mesmo? Que foi forte. Bom, eu de potássio? Foi. Nem manjo. Em 2010, você tem um equilíbrio no teu corpo que isso aqui que dá. A água. Água? A água traz um equilíbrio, até porque... O lance do pH? Não é pH. É o lance da água ser o balanceante. O balanço entre sódio e potássio são os hidroeletrolíticos que são completamente distintos um do outro. Tá. Um depende do outro, para ter equilíbrio. E a água traz esse equilíbrio. O que dá equilíbrio para os dois? Um faz um processo completamente diferente do outro. Sódio retém água extracelular, fora do tecido muscular. E o potássio intracelular, dentro do cérebro. Sal e potássio. Sódio, basicamente isso. Potássio é o que tem, potássio? Um monte de figo seco, banana e companhia limitada. O potássio é um mineral, o sódio é um mineral. Os dois trabalham em equilíbrio, porque os dois em equilíbrio, junto com a água, traz o lance de força, de resistência, de hipotermia, de hipertermia, de controle geral de tudo, de temperatura e de contração muscular. Todos os músculos, inclusive os involuntários, como o músculo cardíaco. Tudo depende desse equilíbrio. O sódio, tirado do sódio, você tem certas características, colocado muito potássio, você tem outras características. Tirou o potássio, você pode ter isso. Então, nós brincamos muito com o balanço do sódio e potássio próximo de competição. Entendi. Tem alguns protocolos que você tira sódio 2, 3 dias, 4 dias. Isso não é o melhor, mas tem alguns protocolos antigos que faziam isso. E o melhor hoje em dia é não tirar o sal. É só você aumentar a água e depois fazer um processo de desidratação, porque você hidratou demais. Mais ou menos assim. Sexta-feira, anterior ao campeonato, sábado, uma semana antes, 8 litros d'água. Domingo, 8 litros d'água por dia. Por dia? Por dia. Mas não faz mal isso? Não nesse ponto. Ah, tá. Por quê? Porque tem músculo. Ah, tá. Tem... Se não tivesse músculo, teria uma excreção muito grande. Exagero. Tá. Mas o músculo, né? 69% precisa, de água. Então nós colocamos é o quê? 69% água. Um músculo 69, 70%. É mesmo? É, mais ou menos por aí. Porra. Tem sempre uma controvérsia sobre a quantidade de porcentagem, porque é muito difícil você ter uma noção básica. Mas mais ou menos isso. Né? Então, qual que é a proporção de água? Não é que a proporção de água de 8 litros você precisa por causa do músculo. Não. É que você tem um músculo para poder trazer mais desidratação geral. Extracelular, entre a pele e o músculo, fica o processo de retenção de água. Né? E essa retenção de água é que atrapalha a visualização no campeonato de musculação. Então, quanto mais baixo a água entre a pele e o músculo, mais seco o cara aparece. Por isso que os caras tomam diurético às vezes para liberar a água e ficar mais seco, né? Exatamente. E só que tem os diuréticos. Eu fiz isso na pesagem, por exemplo, do campeonato de jiu-jitsu. Judô e tudo mais. E depois enchi o rabo de sorvete e lasanha. Desse jeito. É o que os caras fazem no UFC hoje em dia, né? Só que fazem coisas absurdas. Não, né? eles devem levar isso ao limite. Absurdo. E eu acho isso... Eu tenho um pensamento sobre isso que seria muito simples. Coloque os números para cima. Acabava tudo. Coloca a Bantam, uma categoria até 65, você põe ela para 70 e tira o mínimo e sobe todo mundo. Aí você tem que abaixar, mas não tem que abaixar tanto. Entendi. É só um número, gente. É muito simples. Só vai assim, ó, todas assim, estão aqui, ó. Você pega aqui e vai assim, ó. Põe para cá. Acabou. Pronto. Não precisa de 15 quilos a menos, arriscar a vida e não tem nada mais arriscado que isso. Eu imagino, cara. Quer um mecanismo de morrer? Diurético. É mesmo? O mecanismo da diurese é o mais rápido para fazer sua morte vir mais cedo. O que ele faz? Segundo a insulina. O que mais mata o bodybuilder é os dois. O diurético ele vai trazer exatamente isso. Ou ele traz um equilíbrio para alguma disfunção patológica que você tiver, que no caso pressão alta e tudo mais. Então ele traz um equilíbrio. Tomou uma furosemida. 40 miligramas. É forte pra caralho. E ele joga tudo. Potássio e sódio fora. Um espironolactona. Espironolactona, ele já poupa o potássio e solta o sódio. Foi feito para isso. Né? As tiazidas. Estão todos, tipo hidroclorotiazida, cloridato amilorida, enfim. Outro tipo de processo ele poupa potássio e solta o sódio, mas também tira um pouquinho de água intracelular. Só que tem alguns que tiram menos. Furosemida tira água de tudo. E tem muito cara que está muito retido, o cara tem que tomar ela. Entendi. Não é que tem que tomar, ele toma. Só que aí se arrisca. E todas as vezes que você tem um desequilíbrio dos dois, tanto o sódio quanto o potássio, ele pode trazer falência,
que a falência seria cãibra, ou às vezes cãibra de contratura exagerada, ou falência. Ou falta de contração, que você não consegue contrair. Você não consegue? O músculo fica flácido, mole. Caramba. Porque falta água intracelular e sobrou água extracelular e ele não tem a capacidade de fazer o controle neuromuscular. Né? A estrutura nervosa não está passando corrente elétrica, porque depende. Chama-se equilíbrio hidroeletrolítico. Nossa, cara. É hidro de água e eletrolítico de eletrólitos e de corrente energética, corrente elétrica passando. O desequilíbrio... Tudo por causa da água. Exatamente. Por isso que o cara morre de, sei lá, parada cardíaca, por exemplo. A parada respiratória, parada cardiorrespiratória. O desequilíbrio do sódio e potássio é uma das coisas mais importantes para quando você tiver realmente entre a vida e a morte, porque tem muita coisa que é muito rápido e não tem jeito de voltar rápido. Ah, tá. Entende? Que foi o que aconteceu comigo. Para mim voltar ao equilíbrio demoraria muitos dias ou muitas horas. E eu já estava desequilibrado. E o que era o problema? Por quê? Na véspera do campeonato, quando o potássio... Normalmente no campeonato a gente abaixa o sódio e sobe a água e faz uma hidratação, uma hiperidratação de 8 litros, 10, dependendo do cara. Tá. Dependendo do peso do cara, né? 10, 120 quilos e tudo mais, o cara sobe para 10 litros. Tem gente... Eu já vi muitos amigos tomar 12. 12. Meu Deus. Eu não consegui, eu tomei 9. Foi o máximo que eu consegui na minha carreira toda. Então, o cara faz um processo muito alto, domingo, segunda e tal. Aí ele tem uma queda, então ele cai para metade, de 8 litros ele passa para 4. Quarta-feira, quinta-feira passa para 2 e na sexta toma 1 litro e depois para a água às 6 horas da tarde e vai competir no sábado sem água. Chega no sábado, no dia do campeonato, a gente aumenta a ingestão de sódio nas últimas horas para subir no palco. É um dos protocolos, tem vários protocolos, mas esse é um deles. Que aí você sobe o sódio, porque o sódio vai ter a tendência de tirar o restinho de água, para ele precisa reter em alguma hora. Ele absorve. Então essa água ainda ficou com o processo da bomba do potássio. Entendi. O potássio ainda insere dentro do músculo. A ideia é tirar a água e o músculo vir para fora, porque você está comendo carboidrato. Entendi. E está tomando pouca água. Ele já estava hidratado. Então a aldosterona, DHT, todos os hormônios trabalham em função do que você deu para eles. Aí você corta a água, eles continuam trabalhando. Mais ou menos isso. Entendi. Né? Então alguns protocolos, salvo coisas diferentes que cada um tem o seu, hoje em dia os protocolos mais básicos são os que mais funcionam. Não é hoje em dia, sempre foi. Tirou muito sódio, vai fuder. Tirou pouco sódio, vai dar mais certo. Tirou pouca água, vai fuder. Tirou menos água, vai dar certo. No teu caso... 90% dos casos. Você estava fazendo certo? No meu caso eu estava fazendo certo, só que faltava uma semana. Eu tinha descido da minha moto, eu sou um idiota. Eu tenho 1,65 m e tinha uma Falcon. Eu tô ligado a básico, né? É assim. Não consegue colocar aqui, aí a hora que você punha o pinto e a perna na outra, você soltava a perna dele lá. E você ficava com os dois e ficava amassado o pinto. Porque a perna, os adutorzão hipertrofiado e as pernas curtas. Fica afastado, E a perna curtinha. Então, uma merda. Eu cheguei na academia, parei, pum, deu um errado cavalinho, torci o tornozelo. Faltando 3 semanas pro Mr. Universe de 2010. O que eu fiz? Enfaixei as 2 pernas. Eu enfaixava, passei. Na sonda, não, como é que fala? Band-aid. Caceta, como é que eu posso esquecer dessa porra? Gaze, não? Gaze. Enfaixava os 2 tornozelos, para os dois tornozelos terem o mesmo movimento. Travados? Um lesado porque aí eu poderia fazer panturrilha 1/4 movimento. Entendi. Então eu fazia 1/4 movimento. Vou falar depois, eu conserto isso. Vou treinar pro Mr. Universe. E enfaixava os 2 e descia o pau. Treinava por cima da lesão. O tornozelo ficou uma bola e eu pensei que era inflamação. O que eu fiz? Automedicação, que na época eu serviu de experiência. Nunca mais. Mas hoje em dia eu sei o que funciona. Como é que diclofenaco potássico, diclofenaco sódico e tudo mais. Eu tomei diclofenaco. Você achou que era o quê? Diclofenaco potássico. Você achou que era uma inflamação? Eu achava que era inflamação. E não era? Não era. Tinha inflamação, mas tinha entrado uma bactéria que virou uma infecção. Como que entra a bactéria? Você cortou? Não, né? Não sei, velho. Eu não tenho frieira, sou um cara cuidadoso. Tenho podólogo. Na época já tinha. Entrou uma bactéria que entrou uma bactéria no meu pé, sabe-se lá pra onde, não tinha ferida nem nada. Sei. E entrou e se alojou no tornozelo e na panturrilha. Caramba. Inflou. Junto com a inflamação. Tá. Só que eu tomei diclofenaco potássico pra tentar desinflamar e era desinfectar, entre aspas. Então eu precisava de um antibiótico.
E o antibiótico salvaria. Até porque o antibiótico vai abaixar a quantidade de potássio. Entendi. Porque quando você está muito inflamado, o potássio tem a tendência a ficar um pouco maior, porque o que faz a desinflamação geral é a cortisol. Entendi. O cortisol é um hormônio anti-inflamatório. E ele retém um pouco de potássio para ajudar a cura intracelular. Isso acontece muitas vezes, inclusive com lesões mais de estrutura muscular. Tudo bem. Como eu estava mais alto de sódio, de potássio, porque estava com o cortisol alto pela inflamação, a infecção fudeu, porque eu não tinha nada bloqueando e ainda estava tomando um derivado de potássio, que é diclofenaco potássico. Nossa. Então, subiu o potássio. Tinha uma matéria, está até na internet, no YouTube. Eu fiz uma matéria para a TV Record, âmbito nacional, de uma nutricionista muito bacana em Ribeirão Preto, que é a Cláudia. Ela me chamou para mim fazer uma matéria para ensinar para as pessoas o porquê do IMC ser falho para medir a saúde. O IMC é o Índice de Massa Corpórea. Eu, com 1,65 m, 95 kg, eu sou obeso mórbido. Só que eu tenho 6, 7% de gordura. Falta informação para criar esse quadro. Né? E aí o médico, muitos no passado, agora não, mas muitos falavam, né? Colocavam, não, porque está fora do IMC e tudo mais, enfim. E ela queria provar que um cara mesmo de 1,65 m, ele pode ter uma saúde agravada, porque ele tinha uma quantidade de gordura muito maior com o mesmo peso que eu. Entendi. Mesma altura, mesmo peso. Então o IMC é falho para medir a sua capacidade física e também a sua saúde. Resultado, me chamou e eu fui. Aí fiz uma matéria, saí no TV Record, falei tudo lá, eu tô com 95 quilos e tal. É assim que eu como, tanana. Para fazer essa matéria, eu ia mostrar o físico. O que eu fiz? Tomei um espironolactona para tirar um pouco do sódio, bem, um dia antes, de 100 microgramas, forte, para poder tirar e ficar mais sequinho, porque eu estava comendo muito sódio, eu sabia que ia tomar muita água. Então eu estava de sódio alto uma semana antes, para dar um equilíbrio e para depois desidratar, tirando o sódio para o outro sábado, que era o Mr. Universo na Inglaterra. Passagem comprada, tudo. Tinha feito o cão para essa passagem. O cão. Dei palestra em tudo quanto é lugar que não tinha. Nossa, foi foda. Mas enfim. Meu velho, tomei espironolactona e fui fazer o programa. Acabou o programa. A ideia era subir o nível de gordura boa. Para isso eu coloquei castanha de caju. Mas eu não sabia de infecção. Então eu coloquei castanha de caju, que era exatamente o que inclusive o nutricionista tinha falado para mim, que era meu amigo que me preparou, né? O Eduardo Reis. Me deixou as pampas. E ficou muito bom meu físico, mesmo com sal alto. Então eu tomei espironolactona para fazer a matéria, para ficar mais bonito, mais sequinho, não sei o quê. Aquelas coisas loucas que não era para fazer nada disso, né? Mas a preocupação com a imagem, não sei o quê. Tomei. Meu velho, eu tomei um poupador de potássio. O espironolactona é poupador de potássio, ele segurou o potássio. A infecção já estava com o potássio mais alto por causa do cortisol. Tomei diclofenaco potássico para tentar, por causa da inflamação do tornozelo. Não entendeu nada, cara. A quantidade absurda de potássio. Quando eu fiquei ruim, 2 horas da manhã. E o sódio nesse caso? O sódio estava normal. Normal. Tá. E ainda comi castanha de caju. Putz. 2 horas da manhã, começou a dar um piripaque forte. Você estava lá forte. Não, estava aqui. Estava em São Paulo. De sexta-feira para sábado. Sexta para sábado, anterior ao campeonato, 1 semana e meia. Tá. 8 dias. Eu ia viajar na terça-feira para a Inglaterra. Resultado, meu velho começou a travar tudo. Travava tudo. A boca começava. E eu, caralho, tá dando cãibra que não sei para onde é. O excesso de potássio também pode dar cãibra. Eu não sabia disso, que o excesso de potássio... Também, porque é o desequilíbrio hidroeletrolítico que faz isso. E é um desequilíbrio de passar corrente nervosa, corrente elétrica. Entendi. Então começou a arrefecer tudo. E aí já veio na minha cabeça, parada cardíaca. Né? Eu conhecia a fisiologia já. Nossa. Então a ideia, isso foi em 2010. E eu ia entrar como franco favorito. Porque eu estreiei no Mr. Universo em 2008, depois de 8 anos tentando a vaga. 8 anos tentando a classificação. Consegui. Estreiei em 2008. Estreiei e fui quarto, que é um acontecido. Ganhei a classificação para 2009. Fui terceiro. Normalmente quem estreia não... Não pega entre os 6. Tá. Normalmente não. Pegou quarto e depois... 2009 fui terceiro, mas eu era vice-campeão aqui na China, na Lua, em qualquer lugar. E em 2009 que eu realizei um sonho, que foi uma provação de muitos caras que, né, inimigos de palco,
mas eu não considero mais inimigos hoje em dia, que falaram em 2003 que eu era uma criança, parecia uma criança perto deles no palco, por causa do volume. E aí eu falei, é volume que vocês querem? Então tá, eu vou ter volume que eu nunca mais vão falar isso pra mim. Eu fui galgando 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Em 2009 eu subi no palco do Mr. Universe com 97 quilos no dia e pelado, sem sal, sem proteína e sem água. E eu subi com 97 e 1,65 m na categoria, tem 1,65 m que é a Class 4. Sim. E o conselheiro da NABA, que é o Brian Robinson, ele olhou e falou, eu nunca vi, você é o maior Class 4 da história da NABA. De todos os campeonatos da NABA. 97. No palco. Com 1,65 m e sem água. Sem água, sem proteína, eu só tava de carboidrato. Caramba. Então foi uma conquista pra mim. Porque todos os caras que falavam que eram, eles posavam com 88, 89, 90 quilos no máximo, estourando. E eu subi com 7 quilos a mais que eles. Quem é mais volumoso agora? Isso em 2009. E eu entrei e fui terceiro, mas eu era vice. Eu tenho certeza absoluta. Eu era vice. Mas 2010 entrei como franco favorito. Quando eu chegava no campeonato, eu tinha uma época que os franceses, alemães, todo mundo olhava e cutucava, se cutucavam. O Sardinha veio. Juro. Eu e Marilyn de Poncher. Nós éramos conhecidos como os caras que iam tirar o título ali da galera. Entendi. Sabe? E eu tive esse privilégio. É um privilégio. Né? Você chegava, os caras começavam a se cutucar. As equipes se cutucavam. Olha, eles vieram. Como é que será que tá? Como é que não tá? Sabe? Era muito jóia.